Fala, fala nação rubro-negra, aqui quem fala é do canal Giro do Urubu e nessa edição vamos ver como está a lesão do Paquetá, se ele tem condição de voltar para as próximas fases do Mundial de Clubes e como está esse tratamento dele e também como ele volta para o Flamengo e mais. Bruno Henrique provoca River Plate com aquela tatuagem que ele fez do Mundial de 2019, o Mundial da Libertadores de 2019 que a gente ganhou, entendeu? E vamos ver a repercussão como foi isso. E o amistoso que o Flamengo fará em Brasília. Vocês estavam sabendo? Pois é, vai ter esse amistoso aí e eu vou passar todos os detalhes para vocês. E também a preocupação de Leonardo Jardim com os lesionados e demora de convocados. Essas e mais notícias você encontra só aqui no Giro do Urubu. Então vem com nós, deixa o like e aquele comentário. E vamos começar com a lesão do Paquetá. Flamengo, família e tratamento. Milionário. Tudo sobre a lesão do Paquetá. Meia sofreu lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Japão. E retorno à Copa do Mundo é incerto. A seleção brasileira tem corrido contra o tempo nos tratamentos de lesão na coxa esquerda do meio Lucas Paquetá. O jogador sentiu dores e deixou a partida contra o Japão na última segunda-feira, dia 30. Fontes confirmaram a reportagem que a lesão e tratamento intermitente pela seleção como grau 2, ou seja, possível rompimento parcial do músculo. Para isso, há um protocolo em andamento, que mistura tecnologia de ponta, medicina esportiva e familiar do jogador. Além das sessões diárias de fisioterapia e exames médicos, Paquetá tem usado um tratamento milionário para a lesão. A LabBoot é o nome do equipamento, né? Um aparelho que acelera a recuperação. O contato do meia com a família durante o tratamento tem sido usado como trunfo para lidar com a questão psicológica do atleta. Segundo o Dr. Arizek, ortopedista de joelho e médico esportivo, a previsão do tratamento desse tipo de lesão varia de 3 a 6 semanas. Para fontes da seleção, o prazo otimista seria entre 2 a 3 semanas. O período então seria suficiente para que Paquetá do restante do Mundial, que acaba dia 19 de julho. Paquetá está fora do jogo contra a Noruega no domingo, dia 5, e segue incerto para as quartas de finais. Flamengo preocupado? Uma fonte do Flamengo confirmou à reportagem que o clube observa o momento com preocupação. O clube regressa aos gramados dia 22 de julho em jogo contra Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. O clube previa que os 4 jogadores cedidos para a seleção, Paquetá, Danilo, Léo Pereira e Alexandre, pudessem ter um período de afastamento após a Copa do Mundo para descanso. Em caso de jogadores lesionados durante a data FIFA, a entidade máxima de futebol prevê o pagamento de uma indenização por lesão, próximo a R$ 125 mil por dia, para atletas afastados por mais de 28 dias. A preocupação, porém, não é dinheiro, mas o time. Lucas Paquetá custou cerca de 260 milhões de reais ao rubro-negro e Leonardo Jardim conta com meia na campanha atual. Flamengo está na segunda posição do Brasileirão, com 34 pontos, 7 a menos do que o líder Palmeiras, ou seja, um receio da ausência de Paquetá no regresso da competição e não há certeza de que estará condições físicas do jogo que está entregue ao staff da CBF. E vocês, o que acham? Paquetá volta bem
para compor o time do Flamengo nessa volta do Campeonato Brasileiro, ou ele desfalcará o Mengão por algum tempo a mais por causa dessa lesão, se essa lesão vai se agravar ou não. Comenta aí embaixo. Mais uma, meio que complementando aquela primeira notícia. Demora com lesionados e condições de convocados preocupam Jardim para a sequência do Flamengo. Treinador esperava já ter Léo Ortiz de volta, mas o zagueiro segue sem prazo para retornar ao clube. Ainda não sabe precisar quanto terá convocados, no caso, né? O Flamengo acionou os jovens das categorias de base para suprir várias ausências durante a intertemporada em Portugal. Esses desfalques são, em maioria dos 9 convocados para a Copa do Mundo, mas também há aspectos físicos em atenção. O zagueiro Léo Ortiz, por exemplo, ainda não retornou e levantou preocupação para Leonardo Jardim. Ortiz se recupera de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida na vitória sobre o Curitiba, o último jogo antes da parada para a Copa. Por se tratar de uma lesão grau 1, expectativa era de que já estivesse à disposição do treinador na representação, algo que não aconteceu. O zagueiro ainda não voltou aos treinamentos com o grupo. Há uma esperança no Fla de que o defensor esteja de volta pelo menos para o duelo com o Benfica no próximo dia 11. Vai ser o último duelo do Flamengo na Europa. A depender da evolução nos próximos dias, ele poderá ter alguns minutos contra Lausanne Sport na quarta-feira, às 4h30, próximo jogo do Mengão, horário de Brasília. No entanto, a cautela adotada acabou frustrando os planos da comissão técnica. Não foi o primeiro caso em que demorou mais do que o esperado. Com o Pulgar, a recuperação era estimada em um tempo relativo curto, mas ele acabou ficando quase 2 meses sem jogar. O chileno retornou no fim de maio e jogou contra Cusco e Coritiba antes da pausa. O Léo Ortiz, infelizmente, a avaliação inicial não foi correspondida. Era para parar 15 dias. Esperamos 3 semanas e quando cheguei no aquecimento ele continuou lesionado. Por isso não tenho data para voltar. Infelizmente, porque é importante que ter nossos treinos, disse Jardim em entrevista coletiva. Mais um fato de lesionado. E a lesão dele era, entre aspas, uma coisa simples. Já era para ter resolvido. Mas, pelo jeito, é algo mais pesado do que foi divulgado, certo? E vamos lá. O amistoso do Flamengo que terá em Brasília agora. Flamengo fará amistoso em Brasília antes de retorno a Brasileirão. Rubro-negros enfrentam Olímpia do Paraguai em dia 17 de julho no Mané Garrincha às 20 horas. O primeiro jogo oficial do time, comandado por Leonardo Jardim, será dia 22 de julho. A equipe visitará a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Preparação em Portugal. Após um período de férias e início dos trabalhos no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o Flamengo desembarcou em Portugal na última segunda-feira, dia 29. O elenco permanecerá no país europeu por 2 semanas. Durante a estadia em Portugal, o rubro-negro disputará amistosos contra Benfica, Portugal, River Plate, Argentina e Lausanne Sport da Suíça. A agenda de jogos visa aprimorar condições físicas e táticas da equipe. Em Portugal, o técnico Leonardo Jardim não conta com 9 jogadores. Eles foram convocados por suas respectivas seleções para disputar a Copa do Mundo.
9. Desfalque grande, hein? Já é praticamente um time. E a última, né, para descontrair. Bruno Henrique provoca River Plate em comemoração e mostra a tatuagem da Taça da Libertadores. O atacante era o único representante em campo do atual elenco que conquistou o título contra o time da Argentina em 2019. Bruno Henrique provocou a torcida do River Plate após o gol marcado no empate em 2-2 nesta sexta-feira, pela estreia do torneio em amistoso de Algarve, em Portugal. Depois de balançar as redes, o atacante do Flamengo levantou a camisa e mostrou a tatuagem na região das costas com a Taça da Libertadores, em alusão ao título conquistado em 2019, na final contra o time argentino em Lima. Aí aquela velha foto. O gol foi anotado aos 32 minutos da primeira etapa. Bruno Henrique recebeu. Agora que abriu a foto aí, né? Bora, filho. Recebeu o passe de Samuel Lino na esquerda, driblou Ribeiro no chão e chutou cruzando para marcar um golaço. Bruno Henrique era o único representante em campo do time do Flamengo, que conquistou a Copa Libertadores contra o River Plate. Além do atacante, o elenco ainda conta com Arrascaeta, que estava na Copa do Mundo com o Uruguai e se recupera de lesão na panturrilha. Aí aqui a foto dele mostrando a taça. E é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco arrastado, peço até desculpa. E se quem tiver opiniões para dar, para agregar no vídeo, para melhorar experiências, deixem no comentário que a gente agradece. A gente vai curtir e comentar, tá? Deixa seu like para fortalecer e até a próxima.